Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao 36º episódio do Café com Retina. E hoje nós vamos falar de uma proposta nova, né, que eu não sei já se é tão nova assim. Trouxe o meu amigo Ricardo Scandian, que já está quase pedindo música. Se ele vier mais uma vez, já vai ter direito a pedir música. Já está virando sócio aqui, vou mandar boleto para ele pagar Ricardinho. E ele é marido de Daniele, pai de Lourenço, médico do SUS, que ele fala com muito orgulho, anestesiologista pela Beneficência Portuguesa, MBA em Gestão Pública pela FGV, ex-conselheiro, CRM, Sergipe, CFM. E agora, direito também, meu amigo. Você não cansa. Formando direito agora no final deste mês. É mesmo? Formando direito agora. E Naquela pegada do conhecimento é vou infinito. advogar, né, advogar no direito médico, em defesa dos médicos sergipanos e brasileiros. Muito bem, muito bem, muito bem. Sucesso aí nessa Muito nova obrigado, empreitada. muito obrigado. E, pô, negão, nós conversamos um pouco aí offline e há um tempo atrás, e você comentou comigo, a gente já tinha comentado na nossa primeira entrevista sobre o que fazer, na verdade, com o número de médicos egressos hoje em dia de zilhões de faculdades de medicina Brasil afora, que parece que brota, né? E como é que a gente conseguiria controlar isso, ou a qualidade disso aí? Você havia mencionado que existia uma intenção de se criar uma prova nos moldes da OAB, se não me engano, ou parecido, não sei, uma prova de proficiência, vamos chamar assim, do conhecimento médico, né? Não sei em que esfera. E isso aí tem sido ventilado e está um pouco confuso ainda. Os médicos não sabem direito o que vai ser, os estudantes não sabem direito o que vai ser. Em que pé está isso? E seja bem-vindo, caso queira se apresentar de uma outra forma aí. Bruno, muito obrigado. Um prazer enorme estar mais uma vez aqui no Café com Retina, né? Isso me engrandece. O Café com Retina Tamo junto. me engrandece. E eu sou, sim, médico do SUS, com muito orgulho. Né? Nasci no SUS, digamos assim, com meus pais sanitaristas, a minha mãe enfermeira, meu pai formado em odontologia, todo mundo conhece ele como o Magá do rádio, Boa. que é a paixão dele, né? Mas ele também fez, antes de fazer jornalismo, ele fez odontologia. E minha mãe e meu pai se conheceram no mestrado deles em saúde pública no Rio de Janeiro, onde casaram, e aqui estou em Sergipe. Mandando Mas é beijo. isso. E então a saúde pública corre em minhas veias desde criança, né? E quanta coisa eu aprendi com minha mãe sobre saúde pública, quantas coisas bacanas eu aprendi com meu pai sobre democracia. Mas é isso aí, veja. Quando fazer um brevíssimo sumário de quando começou essa ideia, né? Porque é possível que que ainda exista médico que nem sequer sabe que isso está Com rolando, certeza, né? não. E estudante de medicina também. É. Então explica pra gente aí. Quando entramos no CFM em 2019, né? Venâncio e eu levamos a ideia de se discutir isso no Conselho Federal de Medicina. Haja vista aí a grande quantidade de faculdades de medicina e, mais importante do que isso, a qualidade de muitas escolas, né? E por que o Conselho Federal de Medicina? Por que os CRMs? Porque essa é a missão do Conselho de Medicina, servir à sociedade. Então, por lei, determinação de lei, os CRMs/CFM estão aí para servir à sociedade, protegendo-a de malfeitos na medicina. Então, os conselhos de classe, especialmente da medicina, eles não estão aí para defender o médico, como muitos pensam. Estão para defender a sociedade e promover a boa medicina. Esse é um pensamento equivocado de vários colegas, né? Isso. Eu vejo muita reclamação. O CFM não nos protege. Isso. Apesar da gente pagar por ele. Exatamente. É exatamente isso que eu também ouço. Né? Mas a determinação legal, lei, sobre os conselhos de medicina é que protejam a sociedade Da prática médica. Da prática médica ruim. E é justamente em cima disso, desse axioma, dessa missão, que esse tema foi levado ao CFM e discutido por 2 anos lá, até que chegássemos a um consenso. Isso há quanto tempo atrás surgiu essa 2021, né? 4 anos. É isso. Em 2023 atingimos a maioria, a maioria
dos conselheiros, né, entendeu que sim, é necessário, é importante, porque a sociedade precisa saber que escola de medicina está ensinando ao aluno e que escola não está ainda conseguindo atingir esse nível. Afinal de contas, quanto custa uma faculdade de medicina? É legítimo que um pai, uma mãe, uma família saiba quanto custa uma escola e se essa escola Vai ensinar o que precisa vai ensinar para o seu filho, sua filha, aquilo que é necessário e importante, né? E a sociedade precisa ser protegida de uma prática médica ruim. Foi nesse sentido que houve o amadurecimento dentro do CFM e em 24, há um ano e 3 meses, o doutor Irangalo, presidente do CFM, levou para o Congresso Nacional a ideia e surgiram no Congresso 2 projetos de lei. Um PL no Senado e um PL na Câmara. O Senado, o senador Marcos Pontes, de São Paulo, e o PL da Câmara, do deputado Luizinho, que também é médico, do Rio de Janeiro. O PL do Senado versa sobre uma prova terminativa no final do ano, no final do curso de medicina, exatamente como é a prova da OAB, que eu vou fazer agora. Sim. E na Câmara, a prova, o PL é uma prova seriada, a cada 2 anos. No curso de medicina, o aluno faria uma prova, né? Mas, pelo que eu tenho observado, o PL que está mais adiantado nos trâmites dentro do Congresso é o PL do Senado. Que é feita no final. Isso. Então, para os colegas entenderem, para que todos entendam, esse pleito, prova de proficiência ou prova da ordem para a medicina, visa a qualidade, visa a proteção da sociedade contra aquelas escolas que ainda não entregam um ensino de alta qualidade, que é isso que os alunos merecem, e especialmente a sociedade brasileira precisa e merece. E essa prova seria aplicada pelo próprio CFM? Não, essa prova não para dar o CRM, para dar a carteira. Veja, a prova da OAB. Hoje a prova da OAB é feita pela FGV. Certo. Tá? Terceirizado, obviamente. Isso. Né? Então, assim, não é a OAB que faz a prova. É uma grande universidade, a FGV. Tá, mas sob coordenação, sob tutela? Exatamente, essa é a ideia. A minha pergunta é exatamente essa. Quem vai tutelar? A tutela pelo PL do senador Marcos Pontes é do CFM. CFM, perfeito. Né? Que me parece coerente. Eu também acho, eu concordo com isso, né? As funções dos CRMs são funções voltadas para a sociedade, fiscalização, né? Educação médica continuada que se faz nos conselhos do país inteiro, são feitos para promover a boa prática médica, isso em nome da proteção da sociedade, né? Em nome do desenvolvimento da boa medicina para o bem do povo brasileiro. Bom, mas e aí em que pé tá esse PL? Esse PL não está na gaveta, não. Não está na gaveta, não. Não é fácil, porque a bancada da medicina no Congresso é pequena, é muito pequena, né? E, obviamente, que você tem ali interesses que se confrontam, não é? Veja, existe a Associação Nacional das Universidades Particulares, a ANUP, né, que é muito forte. Um lobby e eles têm muita força, né? E não querem se expor. Veja, têm o direito de lutar por aquilo que entende que é o correto, né? E também tem o governo, né? O governo também não tem interesse na aprovação, na minha opinião, né? Haja vista a votação que houve na Comissão Social do Senado, em que o PL perdeu, né, por força do voto de parlamentares aliados ao governo. Então nós entendemos... É como se o governo não tivesse um interesse político de que essa prova feita pelo CFM passe. Porque ela vai limitar um projeto de expansão de médicos no Brasil, né? Basicamente. Isso, é essa leitura que eu faço, mais uma vez, baseado em quê? Baseado na última votação que houve na Comissão Social do Senado, em que esse PL foi derrotado pela força do voto
de senadores aliados ao governo. Né? Não quer dizer que o projeto morre aí. Há uma discussão, um debate é muito grande, é longo. Né? E outra coisa, se a prova for aprovada, se o PL for aprovado agora, ele só vale para aqueles que ainda não começaram a faculdade de medicina. Por quê? Porque no Brasil vigora o direito adquirido. Sim. Não é? A segurança jurídica, ou seja, você começou um curso que não há previsão para fazer uma prova no final do curso, você forma em medicina, você recebe o CRM, é médico. Automático. Então, a legislação não permite que se mude o jogo, as regras do jogo com o jogo em andamento, digamos assim, né? Certo? Então, eu entendo que o governo não é a favor. Não sei exatamente o porquê, repetindo que essa prova visa o engrandecimento da qualidade da medicina. E, veja, se um paciente vai para um hospital, um médico, uma clínica, e ele não tem o diagnóstico correto, ele não terá também o tratamento correto. Então ele vai e volta para casa. No outro dia ele vai de novo e volta de novo. E assim 3, 4 vezes, porque não teve o diagnóstico correto. O custo é altíssimo. O custo da má qualidade é altíssimo. Então, veja, o próprio Estado brasileiro, se não cuidar da qualidade dos formandos, os formados, ele se verá numa equação muito, muito difícil. Porque o custo saúde ele é muito alto e cresce exponencialmente com a má formação. Então eu entendo que também deve ser interesse do Estado brasileiro proteger a boa formação dos profissionais como um todo. Né? Uma prova desse custo, outro dia eu estava vendo uma entrevista, que eu não sei se foi de Badaró, que ele é muito atuante nas redes sociais, acho que foi dele, né? Falando que fuja dos médicos que pedem um monte de exame. Porque isso demonstra de forma escancarada, na maior parte das vezes, a incompetência dele de fazer um diagnóstico clínico e, portanto, ele precisa se munir de... Então, tipo, fuja da má qualidade, mas desses médicos que pedem muitos exames, mas só para exemplificar o quanto custa para a saúde pública uma medicina ruim. Exatamente. Então, seria um tiro no pé no médio e longo prazo, né? É o que nós entendemos, né? Não apenas para o SUS, mas para toda a sociedade do Brasil. Ainda tem força os movimentos estudantis, tipo DCE da minha época, DAs, e o que esses diretórios das faculdades hoje, se é que ainda são atuantes como antigamente, pensam disso como alunos? Porque, teoricamente, o cara pode ou ficar bravo sem querer fazer a prova, ou ele pode entender da melhor forma, que isso garante uma boa formação para ele que está pagando e para o pai. Exato, veja, boa parte dos estudantes se manifesta a favor e boa parte também se manifesta contra. Né? Dentre os médicos brasileiros, a amostra que nós temos é uma amostra de grande superioridade a favor da prova, que eu repito, é apenas para mensurar a qualidade das faculdades de medicina, tão somente isso, e proteger a sociedade, mais uma vez. Sim. Certo? Mas o que está em jogo não é apenas isso, mas o próprio custo Brasil, né? Pelo que já mencionamos aqui. Sim, sim. Mas e quando o governo se viu com essa possibilidade, ele correu fora com alguma outra ideia? Eu andei lendo sobre isso, as matérias sobre o tema, e está em vigor também no Congresso uma alternativa proposta pelo governo para se fazer uma prova. Não ficou muito claro com que objetivo, mas eu entendo que é uma prova que visa mensurar também a qualidade das universidades, das faculdades de medicina, certo? Não sei se, assim como a OAB, em que o aluno que não passa na prova não recebe a credencial, a OAB, ele não é advogado, não sei se a proposta do governo também versará sobre isso. Ou seja, aquele que não passar na prova não receberá o CRM e não será médico. Né? Na verdade, não recebe nem o diploma do MEC, teoricamente, de medicina. Recebe o diploma como bacharel. Né?
como é no direito. Agora, qual é a grande falha de entendimento do governo, na minha opinião, sobre a alocação de recursos humanos em medicina? Como é que você vai alocar médicos na Amazônia, no grande cerrado brasileiro, né, que envolve aí até o sertão do Nordeste, o norte de Minas, as favelas das grandes cidades como Rio, Salvador, Recife? Como é que você vai alocar médicos nessas regiões de maneira perene? Se não for através de uma séria política de alocação de recursos humanos aos moldes do judiciário brasileiro. Ou seja, é uma carreira de Estado. Afinal de contas, a saúde pública pensa o bem-estar da população com a finalidade também econômica. Quem gera riqueza é o ser humano que está bem de saúde. Aquele que não está bem de saúde nem sai de casa. Sim. Né? Veja aí um dado simples, muito rápido de se ver. Veja aí quanto o país perde em economia pela gripe. Pessoas saneamento básico. É? Para não prevenir. Saneamento básico no Brasil é uma vergonha. Né? É uma vergonha. Mas então, veja, se na verdade o estudante que está atualmente não vai perder nada, porque vai ser só o que vai entrar ainda. Então ele vai, na verdade, ganhar com uma peneira maior e com a qualidade melhor da sua faculdade. Porque já preparando para os que virão para fazer prova. O seu pai vai ficar mais feliz, porque vai ter certeza que seus R$720 mil após 6 anos vai estar sendo bem aplicado numa faculdade decente. Né? Porque hoje é isso, né? Em média, um estudante de medicina de uma escola particular sai devendo 720 mil, que na nossa Selic atual seria um módico salário de R$10 mil por mês. Né? Bom, para a sociedade é bom, e para o governo no longo prazo, ele vai economizar com médicos de mais qualidade e deveria passar liso, né? Então, mas a gente não perde a oportunidade de perder a oportunidade no Brasil, né? É impressionante. É essa equação que nós entendemos que é perfeita, mas nós também não entendemos o porquê, né? Que o governo não entende assim. O lobby não deixa. É possível. Bom, e você já tem noção de como seria a proposta dessa prova, da estruturação dela? Isso já foi esmiuçado? Se seria de conhecimento, habilidade, competência, botar o cara para examinar, seria só teórica? Não se deve ter ainda, é muito embrionário ainda, né? Eu acho que sim, acho que ainda é embrionário, isso mesmo. Né? Mas eu entendo que a medicina é uma profissão prática, né? Teórica e prática. Então, na minha opinião, é só minha opinião, né? Deve sim haver um componente teórico e um componente prático, né, nessa prova aí, de proficiência, né? São quantos médicos formados hoje em dia? O Brasil hoje forma aproximadamente 50 mil médicos por mês, né? Somos aí o país empatado com a Índia, o maior número de faculdades de medicina do planeta. Sendo que eles têm 1,5 bi. E nós temos 220 milhões. 200 e poucos milhões tá só. Tranquilo e favorável. Qual seria uma forma que o Estado poderia encontrar de alocar melhor esse aluno de medicina? Eu vi que o Estado digo Brasil, né? Tentou botar uma espécie de residência em medicina da família, pagando inclusive bem, entre aspas, nos moldes do que seria de repente uma carreira de Estado. E que essas pessoas que fossem passar esses 2 ou 3 anos em determinadas localidades fazendo isso com esse salário, teriam uma prioridade na entrada de uma residência futura. Isso vingou? Isso está funcionando? Você tem noção disso? Eu honestamente não sei dizer se isso vingou, mas de fato essa ideia ela foi ventilada, né? E me parece que por um tempo isso foi posto em prática, sim. Não sei se ainda é. Certo. Não sei se... Porque seria um bom piloto, né? Da Veja, questão da medicina de Estado. Quantos médicos... Problemática
da alocação de recursos humanos em medicina no Brasil não é a falta de médico, absolutamente. É a concentração de profissionais em cidades médias e grandes. Sim. O Brasil tem hoje cerca de 3 médicos para cada grupo de 1.000 habitantes, a mesma coisa que França, mais do que os Estados Unidos, né? Até. Nas grandes capitais. O Brasil Média, todo. média Brasil. Certo. Vitória, no Espírito Santo, tem 15 médicos para cada grupo de 1.000 habitantes. 15 médicos moram em Vitória, em cada grupo de 1.000 habitantes. Cada 100 pessoas, 1,5 é médico. Certo? Então, as capitais, as cidades com... Enquanto no interior do Acre deve ser tipo a faixa de Gaza, né? Exatamente. Pro Acre todo. Mas eu repito o que eu disse aqui uma vez. É política prioritária para um país continente como o nosso, a ocupação do território. Sim. Quem tem que ocupar a Amazônia é a população brasileira. Pessoas que têm a cultura brasileira, que falam português. Né? E, obviamente, os indígenas que ainda existem lá. Para que as pessoas vivam lá, precisam de saúde. Precisam de médico, enfermeiro, medicamentos, uma pequena estrutura. Que hoje as Forças Armadas aqui oferecem. Né? Mas a melhor prestação de saúde se dá com a constância do atendimento. E essa constância, essa perenidade, só vai acontecer quando o governo mergulhar numa política séria para a manutenção dos recursos humanos. E, no meu entendimento, isso é carreira de Estado bem remunerada, como no judiciário. Tá? Senão a concentração vai sempre existir. Você não vai conseguir nunca fazer um cara por opção própria morar. Não vai, porque ele tem família, ele tem filhos, ele tem a estrutura, ele tem o futuro, né? Tem isso tudo em jogo. Né? Então é isso. Eu acho que a prova é muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Eu desejo, eu espero que o Congresso aprove esses PLs, ou do Luizinho na Câmara, ou do senador Marcos Pontes no Senado. E que seja sob tutela do CFM, exatamente. senão a gente vai botar a raposa para cuidar das galinhas. Não, mas aí vai ficar na mão dos médicos. Não, mais uma vez, eu comecei nossa entrevista dizendo que a função dos CRMs, dos Conselhos Regionais de Medicina e do CFM, é tutelar a boa medicina em proteção da sociedade. Os conselhos de medicina não estão aí para proteger o médico, não estão. Estão para proteger a sociedade, promovendo a boa medicina. Por isso que tem a obrigação de fiscalizar. E de punir, obviamente, aqueles médicos que, porventura, não acertem nos seus atos, né? Beleza, meu amigo. Bom, segunda vez que a gente tá falando sobre prova de proficiência e carreira de Estado Médio. Eu quero ver se na terceira entrevista sua a gente vai finalmente trazer assim uma coisa efetivamente bacana sobre isso, porque são duas ideias que eu concordo demais. Uma para proteger mesmo a sociedade e outra para botar o médico que já existe no lugar certo, né? E eu acho que a única forma plausível é dessa forma mesmo que você faz, por exemplo, com o juiz, é levar o cara de helicóptero lá para determinada cidade, ele fica lá terça, quarta e quinta, trabalha, atende todo mundo da população ali, depois pega de novo o helicóptero, isso para lugares remotos, né? No meio da selva e depois volta pro cara, para o leito dele, da cidade mais próxima que ele tiver, se não tiver condições de morada, né? Para ele, mas eu acho que é uma grande solução. Queria saber se você quer deixar mais algum recado aí para os colegas, para os estudantes. Só agradecer, né? Os colegas precisam apoiar essa ideia, sabe, Bruno? Entendo que os colegas precisam, a medicina brasileira precisa apoiar essa ideia da prova da ordem. E os políticos entenderem que isso tudo é para o bem da sociedade brasileira, né?
para a proteção da boa medicina, para a promoção da saúde no país. E, mais uma vez, promovendo a saúde, vamos promover a nossa economia, porque um cidadão saudável, ele produz muito mais do que aquele que não está. No nosso caso de Sergipe, atrás dos nossos senadores. Com certeza, né? Quando eu estava, não estou mais no CFM, mas quando estávamos lá, batíamos na porta dos gabinetes do Congresso Nacional. É um trabalho árduo, pesado, mas é obrigação de quem está representando a medicina sergipana brasileira junto ao CFM. Fechou. Meu amigo, esse aí foi o 36º episódio do Café com Retina. Espero que tenha sido esclarecedor. Essa é uma dúvida que eu tinha, que eu tenho certeza que diversos estudantes de medicina têm. Então já fiquem antenados sobre os próximos capítulos disso aí, porque pode efetivamente mudar a vida profissional de quem vai entrar na faculdade de medicina a partir dessa lei, caso ela passe, tomara que passe. E também vai, de certa forma, proteger a sociedade em prol de uma medicina melhor aplicada aí para o nosso povo, né? Muito obrigado, meu amigo, e até a próxima, né? Obrigado, Bruno. Um forte abraço, querido. Valeu.